Vamos na nossa prece essa noite, rogar a Deus sobre todas as coisas, a Jesus, o nosso modelo e guia, aos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, recebendo eles a nossa eterna gratidão por aquilo que já conseguimos perceber da lei, da justiça, de amor e caridade, mas também por tantas coisas que o nosso egoísmo e o nosso orgulho não nos deixam perceber. Rogamos não só por nós, pela nossa casa, mas por toda a nossa cidade, nosso estado, em especial ao sul do nosso país, onde sofreu e muito com todas as intempéries da natureza, com o ciclone, e a todas as cidades, Senhor, onde as pessoas perderam tudo de bens materiais, e muitas vezes pessoas amadas, que a nossa prece possa envolver a todos eles, para que eles possam ter mais força, mais coragem para vencer esse momento. Te rogamos também por todo o planeta Terra, pelos governantes de cada nação, que tenham mais amor, mais justiça e mais caridade na sua administração pública. Agradecemos mais uma vez por aqui estarmos, por tudo que recebemos, e que essa paz e esse teu amor nos envolva hoje e sempre. Eterna gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, uma boa noite a todos que estão chegando depois e que eu não consegui ver de forma nenhuma. Hoje a gente vai fazer uma recapitulação. A gente ainda está dentro desse processo do nascimento do menino Júlio, né? Então a gente falou que o menino Júlio, né, o espírito, né, ele é um espírito difícil, e hoje, se der tempo da gente ver os 2 capítulos, muitas das coisas que a gente falou na outra aula, eles vão se complementar e vão se abrir. Primeira coisa que eu não quero que vocês esqueçam é o seguinte: se a gente morreu em outras vidas afogado, não significa que na próxima vida tenha que morrer afogado. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Não. Você pode vir, por exemplo, com problemas respiratórios, cardíacos, alérgicos, uma série de coisas, né? Existem uma série de doenças que podem acometer a área que foi lesada no momento, né, do suicídio. E uma outra questão que no suicídio, o suicídio ele volta para recapitular aquilo que o levou a cometer o suicídio. No caso do Júlio, o que o levou ao suicídio foi um ciúme, o desespero por não ter mais o amor da pessoa que ele devotava, né? Essa é a razão dele. E nas próximas existências ele vai ter que aprender a sublimar um pouco mais esse amor dele. É claro que a gente não sublima isso tudo numa existência, mas sublimar a ponto de não mais querer se tirar a vida de forma nenhuma, nem conscientemente, nem inconscientemente. Então, esse é o fator principal. E aí me foi feita uma pergunta, como é que teria sido a gravidez dele com a Odila, e a gente, se tiver tempo de ver o capítulo 33, a gente não vai ter detalhes dessa gravidez, mas a gente vai ver que não foi uma gravidez fácil, provavelmente. Porém, volto a dizer, aquela interpenetração de fluidos que a mãe faz junto com o espírito que está reencarnando, só vai afetá-la verdadeiramente de conformidade com o grau evolutivo dela. Um espírito mais evoluído, ele não iria ressentir tanto. Porém, quanto menos evoluído, mais suscetível a gente se torna das más influenciações, não só do espírito que está reencarnando, mas do meio ambiente em que a gente se encontra. Então, isso é de suma importância a gente compreender isso, tá bom? E a gente vai ver que Odila também não era um espírito tão evoluído. A gente vai ver isso no capítulo 33. Mas a gente já viu toda a personalidade dela, uma pessoa muito possessiva, queria o Amaro só para ela. Então, assim, ela não traz assim um grau evolutivo de destaque, a ponto de ficar totalmente imune a receber um espírito difícil, como foi o Júlio, e não ressentir nada na sua gravidez. Então, é isso que a gente precisa saber, tá bom? Esses são pontos que eu achei que deveríamos nós reforçar. O menino Júlio, como a gente vem falando sobre a reencarnação dele, quando ele reencarnou, né, tendo como mãe a Odila e o Amaro, ele vinha passar aqui na Terra o desafio que o levou a cometer o suicídio, que a gente já reforçou isso aqui agora também, quando a gente veio falar que ele tem um amor também muito possessivo,
ele foi abandonado pela mulher amada, né, sofreu a traição, e aí ele, no desespero, não conseguiu solucionar isso emocionalmente e foi levado pelo suicídio, achando que se tirando a vida, eliminaria todos aqueles sofrimentos que ele havia passado com a perda do seu amor. Então, esse é a prova, esse é o desafio, esse é o gênero de prova do Júlio, tá bom? Agora, é claro que ele vai ter problema na área pela qual o suicídio danificou, sem sombra de dúvida. Tudo bem, Marlene, sem problema, espero que não seja nada demais, um beijo. Ele vai ter problema na área, que no caso dele é no chakra laríngeo, né, o problema do aparelho respiratório fonador, tá bom? Então, vamos lá, são recapitulações importantes. A gente nem sempre vai ter muitos detalhes com profundidade nas obras de André Luiz, mas a gente vai pegando uma coisa aqui e ali e vai fechando. Então, vamos lá. Se vocês pararem de me ver, alguém abre o áudio e me fala, tá? Alguém parou de me ver? Não, né? Ótimo. Então, vamos lá. Recapitulação. Muito bem, peraí. Oi. Muito bem. Nova oportunidade para o menino Júlio. A gente vai falar agora da encarnação. De volta ao hospital, lembra que o enfermeiro voltou ao hospital. Lá, então, né, ele leu uma ficha e viu, e se deparou de que quem é que ele ia ter que atender em casa? Era o menino Júlio. O Júlio, filho da Zulmira e do Amaro, que provavelmente não, já tinha um diagnóstico fechado por lâmina de laboratório pelo patologista, né? Ele estava com grupo. E ele exigia um atendimento imediato. Claro, ele foi lá, foi cumprir com as funções dele, porque nós que somos da área de saúde, a gente não pode escolher quem a gente vai beneficiar ou não. A área de saúde é para a gente fazer aquilo que a gente fez lá no juramento. Não só no juramento acadêmico, não, mas no juramento divino, né? No juramento divino, todos nós temos por obrigação preservar a vida dos outros de uma certa maneira. Os profissionais de saúde, além de preservar, têm que cuidar, e muito será cobrado aquele quem muito foi dado. E lá foi ele, na demanda, muito constrangido. Ele estava no momento de provação. Por quê? Porque Júlio, Zulmira e Amaro são desafetos, como a gente viu na outra vida, devido àquele trio, quase quarteto, né, na realidade, amoroso, lembra? Então, ali ele ia ser provado. Agora era a hora do perdão. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Né? É na hora H. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa. Deus não coloca nos nossos ombros uma prova maior do que a gente pode suportar. No livro dos Espíritos, agora eu não me recordo o número da pergunta, pergunta se existe algum arrastamento irresistível na nossa vida. E lá os Espíritos nos responde que arrastamento irresistível não. Ou seja, a gente tem sempre a força, ainda que a gente tenha que empregar de muita força de vontade, mas se a gente passa por uma prova A, B, C, D, S, aquilo ali está na nossa vida, é porque a gente tem condições de superar. Porque senão Deus seria injusto colocando provas superiores às nossas forças. É claro que algumas provações que a gente passa, elas vão exigir muito da gente, muito, demais, fora da conta. Outras, elas vão ser mais tranquilas, a gente vai passar assim, sabe, com um grau de dificuldade diminuto, mas não tanto. No caso dele, muito, porque ele tinha, só dele lembrar da Zulmira, né, ele era tocado de aversão. Zulmira e Amaro, e agora ele ia ter que rever a Zulmira e ajudar o filho, que era fruto, né, de um casamento. A Zulmira estava casada com alguém que ele queria ele ter sido o marido da Zulmira, e não ele queria que o Amaro fosse. Então, sem ele saber, mas o Amaro também já havia se tornado inimigo dele em outras vidas, não? Não nessa, o Amaro não fez nada por merecer isso, mas em outras vidas sim. E aí agora é a hora dele ser provado. Então, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminhos. E é difícil para a gente, às vezes, nessas horas. Mas a gente deve empregar todas as forças. E digo a vocês, caso na hora da nossa provação a gente ainda é suscetível de cair, apesar da gente ter condições de superar, se a gente cair, a gente deve levantar e tentar de novo. Nunca a gente deve desistir. Pode ser que algumas provações realmente
elas sejam de uma dificuldade emocional para a gente superar muito grande. Mas digo a vocês, usem a oração e tentem de novo. Quantas vezes for necessário, só não desistam, porque a próxima oportunidade pode não acontecer. E aí ele começa a se lembrar, né, de todo o culto do lar na casa da Antonina, né, que as mãos que curam não podem ferir. Então, as mãos que têm a possibilidade da cura não devem levar o ferimento, não deve prejudicar. O enfermeiro, então, sem dúvida, né, ela fala, um enfermeiro diligente, né, previdente, que cuida, será, sem dúvida, o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Então, ela reforça isso, de que 645, o Rogério está falando, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera, acho que é do vício. Deixa eu chegar lá no chat, porque eu estou fora do chat. Espera aí que eu vou chegar no chat, Rogério. Ó, pergunta. 645 do Livro dos Espíritos fala do arrastamento irresistível. Quando um homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? A resposta dos Espíritos, eu não vou ler toda, mas vou ler a primeira linha. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. Então, eu vou acabar de ler aqui pequenininho. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Obrigada, Rogério, pelo grande auxílio. Eu não lembrava da pergunta, nem todas as perguntas a gente lembra. Muito obrigada. Então, vamos voltar lá às questões lá das palavras de Antonina. Estava ecoando, né, dentro da mente dele. Até porque, por que estava ecoando? Estava encontrando ressonância, por quê? Porque as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Então ela fala, precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem, é um ato de misericórdia. Temos que ter misericórdia para com os outros, porque nós precisamos da misericórdia dos outros para conosco. Anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice. Então, Amaro teve uma postura de humildade. Entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. Olha só, nem tanto, né? Porque eles podiam não ter nada contra o Mário, mas o Mário tinha muitas coisas contra eles, né? Era o ciúme que estava deixando ele cego, né? O ciúme, quando nos leva a possessão, né, ele nos deixa completamente fora da razão. E aí imagina Mário escutando isso, né? Isso é um tapa de luva de pelica, como o povo fala. E aí a gente não pode esquecer desse esqueminha aqui, ó, Mário, né, era ex de Lina Flores, né, que hoje é Zulmira, né, e houve entre eles ali, na verdade, um quarteto, né, não sei se vocês lembram, né, ela cometeu adultério tanto com o Júlio, quanto depois cometeu adultério em relação ao Mário, com o Júlio e com o Armando, que hoje é o Amaro. Então, olha, gente, eu estou ficando boa desse negócio de nome, hein? Deus está me ajudando, eu não estou desistindo. Eu não vou desistir de tentar lembrar dos nomes. Então, lá se está, lá se vai as provas, né? Mas eu digo, isso é uma passagem de Mateus, que está no Sermão do Monte, capítulo 5, 39, mas eu digo, não resistai ao perverso. O perverso é tudo que está contra na lei de Deus, não é uma entidade, tá? Mas não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, né? Que, aliás, ninguém bate na face direita de uma pessoa, né? Quando a gente vai bater, a não ser que seja canhoto, né? Ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. É porque era simbólico, né? A direita, né, representava o que estava nas leis de Deus, a esquerda, o que estava na contra, né? Então ele diz, Jesus sempre dizia para a gente não resistir, não lutar em relação ao mal, né? Deixa que o mal, que cada um se encarregue da pedra que atirar, mas haja sempre com correção, mesmo sabendo que o outro não está agindo com correção em relação a você. E aí eu pergunto a vocês, nessa hora, há que ter uma fé na lei de Deus muito grande. Por isso que eu disse, se a gente titubear e não conseguir ter uma dignidade completa nessa hora, ora, pede a Deus e tenta. E tenta, em outras ocasiões, naquela hora, mas não desista de reconciliar. Até porque se fosse fácil, não tinha reencarnação. A gente vinha só uma vez aqui e resolvia tudo. Então a gente tem que insistir. Quando viu a mulher que amara,
apaixonadamente, trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta, quer dizer, ficou com ciúme, né? O instinto de possessão, né? Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia. Por quê? O sentimento de possessão, quando é muito grave, muito grande dentro da gente, a gente fica cego, a razão não permite a gente ver aquilo que precisa fazer. Por isso a importância da oração. Porque se a gente não usou a razão, agora a gente está entregue à emoção. Por isso que quando uma coisa ruim vem, um sentimento, a gente logo deve usar a razão para ir trabalhando, não para suplantá-lo, mas para direcioná-lo. Khalil Gibran, no livro O Profeta, quando ele fala sobre a emoção e a razão, ele faz uma comparação metafórica, dizendo que a razão é o leme do barco e a emoção são as velas. Ele diz, alguém que só é racional, né, ele vai ser um barco que não sai do lugar. Por quê? Porque só o leme não leva ele para lugar nenhum, é preciso as velas para que o vento incida, né, nas velas e faça com que o barco se mova. Mas alguém que só tem emoção, não usa razão, é um barco que está viajando à deriva porque não tem direcionamento. É muito interessante esse livro, O Profeta, do Khalil Gibran. É muito profundo e é muito interessante, tem muita linguagem metafórica e simbólica para a gente extrair. Então, assim, muito interessante como o ódio deixou ele cego, né? Por isso que as emoções, quando vêm à tona, a gente deve direcioná-las, não contê-las, mas direcioná-la como se fosse o leme do barco, né? Direcioná-la para bons lugares. Porque se a gente se deixar tomar pela emoção, já era, depois é mais difícil a gente se reerguer de novo. E depois a gente tem que sair daquela emoção de raiva, de possessão, de violência, usar a razão, direcionar. Olha quanto mais energia, quanta energia a mais a gente vai gastar, né? Ele contemplou a criança que estava com muita falta de ar, dispneia, falta de ar, ele estava se agitando, devia ser um sofrimento inenarrável. Meu coração, só de ler, eu não fui mãe nessa vida, mas só de ler meu coração apertou de imaginar uma criancinha passando por isso. Me dá uma aflição sem fim. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Né? Ele estava com raiva, ele botou aquilo tudo para fora. Porque a raiva é assim. Como a gente pode tratar de alguém com raiva? Na verdade, a gente não trata. Né? Tinha a impressão de odiá-la. Como ele podia odiar o Júlio, mas odiava inconscientemente. É isso aí o problema, né? De longa data. Ele próprio se surpreendia sobressaltado, não entendia de onde vinha tanto ódio e aversão, né? A gente sabe de outras vidas. E que bom que a gente tem esse conhecimento, porque a gente pode direcionar, né? Como podia detestar assim, um inocente com tanta veemência? Então, é isso aí. A gente tem a resposta que o Mário ainda não tinha. Então, olha quanta coisa que a gente tem para poder direcionar, trabalhar os arrastamentos que parecem irresistíveis, mas para nós são menos ainda. O chamamento da consciência de novo, olha lá, Mário, lembrando o culto do lar na casa de Antonina, as palavras de Antonina, vale sempre mais o acordo pacífico. Ah, mas como é difícil ser brando e pacífico na hora da cólera. Por isso a oração, se já deixou chegar até aí, a raiva total, só muita oração para tirar a gente daquilo ali. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Ah, mas se já se entregou, fica mais difícil, né? Quem ajuda é ajudado, é da lei, que se você fez, você recebe. É difícil a gente acreditar que o mal só vai, nós só vamos ser acometidos de um mal se a gente for infrator da lei. É difícil para a gente ainda, até porque nosso telhado é de vida e a gente fica assim, lá vai que, né? Lá vai que, né? Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Não mesmo, o desprezo, a raiva, a injúria não vai levar a gente a nada disso. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores, é verdade. Porque a que ponto, na realidade, ele era ofendido ali? Parece que na mesma proporção, né? Talvez até mais ele do que ele, os amigos ali em questão estavam em estado de reajuste, né? O perdão é vitória da luz, é verdade. É vitória do bem. Lembre-se sempre, o bem é a única coisa real. O mal é passageiro, ele tem prazo de validade. A luz afugenta as trevas, mas as trevas jamais afugentará a luz. Então, o bem é soberano.
Os retalhos da palestra edificante afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis a lhes sofrearem a expansão dos malignos desejos. Então, ele estava tentando conter o Mário de qualquer maneira. Mário, 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 para aí enquanto há tempo, para que algo pior não te aconteça. E o que acaba acontecendo. Né? Pode falar, Márcio. Eu achei interessante quando ele, um pouco antes, reflete que a felicidade daquela casa podia estar dependendo dele. Em parte, sim, né? Em parte, sim, mas não integralmente. Não Foi muito integralmente. isso aí, a tua reflexão foi ótima, porque em parte estava mesmo. Porque se eles conseguem se reconciliar, a felicidade plena nasce naquele lar, naquele instante. Se o Mário não conseguir, a felicidade não vai deixar de se instalar, pode demorar mais, mas a felicidade não deixará de instalar entre duas pessoas que estão buscando. Mas que ele tinha um certo poder ali, ele tinha. Como nós temos esse poder. Ele E sentiu muitas que, vezes... de repente, ele conseguisse, se ele fizesse a medicação e o Júlio se curasse, a felicidade ia se instalar ali. Quer dizer, ia ser uma participação dele naquilo ali, mesmo com toda a raiva que ele estava sentindo, né? Que ele não sabia de onde, mas que ele sentia. Mas que tem... Quer dizer, ele sabia a raiva que ele tinha da Zulmira e do Mário, porque a Zulmira deixou de casar com ele para casar com o Mário. Né? Mas que o menino não tinha culpa de nada. Com o Amaro, tese, né? É isso aí. Em parte não, né? Mas em outras vidas o Júlio tinha, né? O Júlio tinha. Em outras vidas, não nessa, né? Vai saber, né? E quantas vezes a gente tem aversão a certas pessoas que nunca nos fizeram nada? Nunca. Nessa vida. Né? Nunca nessa. Né? A administração de medicamento impróprio, de certo, favorecia a rápida extinção do enfermo. Ele poderia ter feito, né? Ao invés de dar, dava P. Ninguém ia nunca saber, só ele que ia saber. Né? Mas ele ia saber, né? Júlio encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delongas. Tudo bem, necessariamente a vida do Júlio não estava na mão, a gente vai ver isso para frente, integralmente do Mário. Mas que o Mário podia abreviar? Podia abreviar. Ele ia responder por isso? Ia. O menino ia ficar lesado? A gente ia ver que não, porque ele ia morrer de qualquer maneira. Mas ele ia ficar com uma responsabilidade em cima, porque ele tinha antecipado o que já ia acontecer fatalmente. Então, tomar cuidado com a nossa raiva, né? Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando-lhe o perdão. Olha aí a influência boa de uma alma boa, né? Vinha a alma de novo. Antonina no registro dele, Mário, Mário, as mãos que curam não são para ferir, Mário. Se você veio para curar, não é para ferir. Se Deus já te deu a oportunidade hoje de poder curar, é porque você está a um passo de ficar curado, né? Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Mas o coração do Mário estava mais para endurecido do que mole, né? E quanto mais duro é um material, e se esse material precisa ser moldado, mais ele vai sofrer com uma ferramenta, não é? É aquela ferramenta dura que a gente acaba fazendo a opção. Aquela ferramenta dura que vai cortar nosso endurecimento chama dor. E quanto mais a gente tiver duro, mais a ferramenta vai ter que ser resistente e vai ter que nos ferir. Então, a duração, a intensidade, duração do mal, quem determina somos nós. Quanto mais a gente se tornar maleável, mais rápido a gente passa por ele. Mas quanto mais a gente tentar resistir a ele, mais a gente vai sofrer. E, no entanto, a gente acha que a gente está fazendo mal para o outro. Por isso que dizem que a vingança é uma faca de dois gumes. Por que de dois gumes? Porque ela fere nos ferindo. Ela tem dois gumes, né? Ela fere um lado, ela fere o outro. Eu vou ferir o outro, mas eu também vou. E aí estava o menino lá passando por aqui. E aí eles vão ver que das mãos do Mário, né,
Ele faz a aplicação do soro que foi destinado ao menino, ele faz. Mas que das mãos do Mário, naquela aplicação, sai uma substância muito escura. O que o Clarencio faz? Desvia aquela substância. Olha que interessante. É a lei de ação e reação. É tudo na medida certa. Nós vamos sofrer na medida certa daquilo que precisamos. A gente acha que não, que a gente está suscetível integralmente da maldade do outro. Mas a gente não está suscetível integralmente. Só naquilo que a gente precisa passar. O problema é que a gente fica assim, sei lá, né? Não lembro de tudo, né? Então, mas enfim, o que é meu não é de vocês, o que é de vocês não é meu. Né? Clarencio desvia. Porque só sofremos o mal se estivermos afastados da lei. Não sofremos nada além do que precisamos. As leis divinas são amorosas e misericordiosas. As leis divinas não provocam vítimas. Então, veja bem, o menino só ia passar por aquilo que precisava. Ele tinha que passar pela difteria? Tinha, inevitável. O Mário acabou dando um soro para ele, correto? Sim, mas as substâncias de ódio, não, ele não merecia mais isso, então foi desviadas. Agora, o menino morreria fatalmente de difteria, com o soro dele ou sem o soro dele. Ok? Mas o problema é a forma com que a gente faz as coisas. Nós responderemos pelo que nós fazemos. E o Mário aplica com toda a força do ódio que ele estava dentro dele, deixando ele suscetível a culpas e a remorsos, e a gente vai ver isso. Né? Vamos lá? Lei de ação e ação. O menino ia embora, e foi, foi. Porque ele ia fatalmente, lembra que a reencarnação dele seria rápida? Fatalmente ele passaria por isso. Mas aí vamos ver agora a lei de ação e reação. Odília, que chamara Blandina e Mariana, lembra lá do Lar da Bênção? Até nós acompanhava a medicação ansiosa. Por quê? Porque queria que o menino se safasse. Mas já se sabia que a reencarnação ia ser curta. Abnegado amigo dirigiu-se inquieto ao nosso orientador, a Clarencio. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho para que nenhuma vibração ruim do Mário fosse afetar ele, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrar-lhes a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo. A vontade divina, expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor. Sempre. A lei faz sempre o melhor, porque a lei de Deus é justa e misericordiosa. Talvez porque nossa irmã, decepcionada, ensaiasse nova perquirição, o devotado condutor pediu-lhe calmo. Não indagues agora. Saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância e carinho. Aguarda. Estamos fazendo tudo o que nós podemos pelo menino. E aí a gente tem que lembrar uma outra passagem de Mateus, que já não está mais no Sermão da Montanha, está bem lá no final, bem depois do sermão. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Escândalos são expiações. E o Júlio estava espiando. Porque é mister que venham os escândalos. As expiações a gente não se safa, elas vão vir. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele pelo qual está se colocando como instrumento do escândalo, porque a expiação vai vir de qualquer maneira, mas ai daquele que se coloca como instrumento da expiação, ou seja, se vinga e acaba se tornando um instrumento. A expiação de Júlio não precisa vir pelo Mário, vai normalmente pela doença. Mas aí daquele que tenta interferir na lei de ação e reação. E é o que o Mário acaba fazendo, de alguma forma. Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo. Descontrolara-se o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amário, aflito, e solicitou em voz menos dura. Por que menos dura? Porque já estava visitando o remorso. Né? Não era que ele tinha caído em si, ele estava envolvido no remorso. Convém a presença imediata do nosso facultativo.
receia um choque anafilático de consequências fatais. Ou seja, a glote fecha e todo o sistema do corpo começa a falir e vai levar à morte, em poucas horas. Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejava porta fora em busca do pediatra. Mas agora o Mário caiu em si. Que burrice que eu fiz, né? Vamos lá. Surgiu o colapso irremediável, infelizmente, ao fim. Se o Senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus, agora somente a concessão divina. Amário, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. Nada. Já havia chamado facultativo, abaixou, não respondeu nada. O que ele podia fazer? Nada, ele estava impassivo. Não tinha nada que ele pudesse fazer para retornar. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções recomendando-lhe, ao despedir-se, permanecesse com o pequenino por mais algumas horas, quer dizer, não ia ter volta. Um sedativo administrado em Zulmira compeliu-la ao repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Em poucas horas o menino ia desencarnar. E agora as reflexões e os remorsos. Podia ser só reflexão, mas tem remorsos. Remorsos por quê? Porque ele administrou com raiva, com ódio. E aí, por isso, né? O menino ia morrer fatalmente, mas ele fez aquilo da pior maneira que ele podia fazer. Por que lutara contra semelhante inimigo? Pensava em si mesmado. Amar assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali cabisbaixo e vencido, num lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão. Agora ele prestava atenção nisso, né? Porque a dor visitou ele tão fundo que quebrou aquele endurecimento, aquele cascão maior. E agora ele podia ver verdadeiramente o sofrimento do Amaro. De certo, já havia amargado muito. O rosto sulcado de rugas precoces que lhe detinham o pranto falava da cruz de experiências difícil que lhe pesava nos ombros. Mas só agora o Mário via isso, né? Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser ali tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o evangelho estribava-se nas melhores razões. Mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava, triste, que o remorso, como lâmina acerrada, lhe retalhava o coração. Para que isso, né? A Mari e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, que agora ele começa a pensar. Poderiam, não poderiam? Porque sabia que ele não gostava deles porque ele havia desposado a Zulmira, né? Recusando-lhe o concurso, entretanto, acolheram-o fraternalmente de braços abertos. Se o haviam ferido no outro tempo, não se achavam agora sobre o guande de terrível flagelação? Rendia graças a Deus por não haver injetado substância tóxica no doentinho, agora moribundo, mas não teria, acaso, concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si próprio. Sentia vergonha do que ele sentiu. Então ele estava repleto de remorso. E finalmente a súplica de Amaro. Não podia ter um desfecho mais tenebroso para o Mário do que esse, né? Foi um tapa de luva de pelica. Divino Jesus, compadece de nossas fraquezas. Tem meu espírito frágil para lidar com a morte. Dai-nos força e compreensão. Nosso filho te pertence. Mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nolas reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Quer dizer, Amaro estava aceitando a duras provas, né, a partida do filho, né? Se é de teu desígnio que nosso filhinho parta,
Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos em que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Quer dizer, ele estava mostrando aceitação. Jatos de safirina claridade escapava-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Olha que prece sincera que o Amaro desferiu, né, proferiu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se-nos dos braços de Odila, à maneira de um arfão que busca tépido ninho de carícias. E aí, então, agora era Mário e a consciência. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Mário Silva experimentou violenta comoção a constranger-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio de sombra fria, soluçando. Pano de fundo da culpa é o orgulho. Ele foi lá cheio de si, né? Cheio de poder, todo empoderado, achando que era dono da felicidade, daquele lá, que ele tudo podia fazer, que ele era dono daquilo ali tudo. Mas no fundo, ele se sentiu um assassino. Por quê? Graças a Deus que ele não empregou um veneno tóxico para abreviar a vida do menino, mas ele aplicou o remédio com tanto ódio, né? E aí, essa mensagem é uma mensagem para a gente refletir. É difícil, perdão? Muito. Só que para quem já passou por um momento desse, sabe o quanto que é difícil perdoar. É a duras provas que a gente faz alguma coisa em prol ao outro, no momento de perdoar. É muito difícil, digo a vocês. Muitas vezes, se não for a ação, a gente não suporta e não perdoa. A força, o quanto que a gente vai ter que ter de força de vontade para superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é o tamanho do orgulho e egoísmo que a gente tem, é o tamanho da força que a gente vai ter que ter para vencer. Então não é fácil, por isso eu digo para vocês, recorram à oração quando faltar tudo. Mas que é possível? Possível é. É possível, garanto a vocês, é possível. Mas vai depender muito da nossa força de vontade. E que a gente tenha força.